Se você está procurando por um resumo deste livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, eu indico você procurar outro canal no YouTube, porque este vídeo aqui não é exatamente sobre isso. Este vídeo aqui é mais uma análise do livro. Vou explicar mais ou menos o que significa, o que tem de conteúdo no livro e também vou explicar um pouco sobre a construção e o modo como o livro é mesmo em si, beleza? Então, se você quer saber mais sobre uma análise do livro mesmo, muito bem-vindo ao canal e toca a vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Semeando Sabedoria. Eu sou o Bruno, sou o host, fundador aqui do canal, criador do canal e também host que apresento boa parte dos vídeos aqui. No momento eu apresento todos, mas se Deus quiser, algum dia vai ser uma rotação de várias pessoas aqui falando para você sobre livros e sobre negócios e sobre bastante coisa, se Deus quiser, beleza? Então, já se inscreve no canal, deixa o like somente a partir do momento que você gostar do conteúdo. Se você não estiver gostando do conteúdo, não deixa o like, mas se inscreve que vai ter outro conteúdo que eu sei que você vai gostar para você deixar mais like, beleza? Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e vamos para o conteúdo do vídeo, que é uma análise deste livro aqui, O Pai Rico e o Pai Pobre. Eu preciso olhar mais para a câmera para parecer que eu estou conversando com você exatamente. Não ficar olhando para a tela para parecer que eu estou conversando com alguém que está atrás da tela, entendeu? Então é isso. Começando pelo aspecto do livro em si, tá? Primeiramente, esse livro aqui, ele é um pouco antigo, acho que ele é a versão antiga do livro do Pai Rico, Pai Pobre, mas exatamente aqui, ó, eu vou colocar a capa dele, que é mais atualizada, se eu não me engano, tem a foto do Robert Kiyosaki mesmo, e também tem... É basicamente isso, acho que eles só mudaram aqui, colocaram a foto dele para ficar mais vendável a imagem dele mesmo em si, para ficar mais popular a imagem dele, para as pessoas lembrarem isso, exatamente, para as pessoas reconhecerem ele mais facilmente. Então, eles mudaram basicamente isso, porque o restante, a cor do livro é basicamente a mesma. Eu não tenho a outra versão para comparar tintim por tintim, preto no branco, mas se não me engano, é basicamente a mesma coisa. As cores são a mesma que tem no outro livro, que acho que é o mais popular, que tá vendendo agora, né, que tá na fase de vendas agora, com a capa nova, e é basicamente isso. Esse livro aqui é um livro muito simples, ele é muito fácil a leitura, muito fácil mesmo a leitura. A questão, se você é um leitor que gosta bem de ler mesmo, você vai ler ele uns 3 dias, 2 dias, no máximo uns 3 dias, se você gosta de ler mesmo, e ele tem uma escrita muito fácil, ele tem uma escrita muito dinâmica mesmo. Ele conta, no livro ele conta a história do Robert Kiyosaki mesmo, narrando a história dele e contando que ele tinha um pai rico e ele tinha um pai pobre. O pai pobre era o pai biológico dele e o pai rico era uma espécie de tio dele, que ele era pai do amigo dele, que era o amigo dele, que era o Mike, que hoje eles são amigos ainda, se eu não me engano, e o pai rico instruía eles a ser rico e o pai pobre instruía eles da forma como o pai pobre entendia. Ele denominou assim, provavelmente, pai rico e pai pobre, porque fica mais impactante, né? Fica mais, tipo assim, mais contrastante um pai rico e um pai pobre. Como assim? A pessoa tem 2 pais e um é rico e o outro é pobre. Então, como que ele pode chamar atenção? E no meu ponto de vista, marqueteiramente, esse nome é excelente, é muito bom mesmo, porque ele chama atenção logo de cara. Então você e ele é fácil de lembrar também, se você parar para pensar. Ele é muito simples de você lembrar, de memorizar, e as cores chamativas do livro, se não me engano, também foi exatamente por isso, para chamar bastante atenção e vender muito mais, conforme ele fala aqui na capa. Procurei, tá aqui na minha frente, na minha cara, mais de 2 milhões de cópias vendidas. Dentro do livro ele fala uma parte que ele tá conversando com uma mulher que é escritora e ela pergunta para ele: Robert, como é que eu faço para ser tão famoso, para ganhar tanto dinheiro? Eu escrevo tão bem, mas os meus livros eles não vingam, os meus livros eles não vão para frente mesmo. Aí ele fala para ela: você tem que aprender um pouco mais sobre marketing, um pouco mais sobre vendas. E nessa ocasião ela se sente bastante ofendida porque ela falou, no ponto de vista dela e no ponto de vista de boa parte das pessoas também, a venda e também o marketing em si são vistos com maus olhos. As pessoas entendem que o vendedor, na maioria das vezes, é o cara trapaceiro, o vendedor é o cara que tá ali só para te enganar mesmo, e muitas pessoas acreditam isso. Mas como você tá aqui e você é uma pessoa sensata, eu sei que você sabe que a venda é essencial para você ter sucesso na vida, para você se destacar nas profissões. Você se comunicar e você vender é o fator que vai diferenciar você da grande maioria dos profissionais de qualquer profissão que você esteja exercendo. Eu tenho certeza que você sabe disso. Se você não sabe, já fica a dica, já fica esse aprendizado muito interessante, beleza? E falando mais sobre o livro em si, sobre a história do Robert Kiyosaki em si, é basicamente
essa é a estrutura do livro, onde ele conta com os detalhes, assim, comparando as coisas que o pai rico fazia, que o pai rico fazia, que o pai pobre fazia, que o pai rico ensinava e que o pai pobre ensinava. E ele explica muito bem que o pai rico, o pai pobre, ele era um cara bem letrado, ele era professor, se eu não me engano, trabalhava para o governo, e ele ensinava muitas coisas, mas muitas coisas no sentido mais de... Eu não gosto de falar da palavra escassez, porque a escassez está bem banalizada assim, e muitas pessoas utilizam a escassez de um modo muito aleatório. Mas ele ensinava as coisas de uma forma mais... Como eu posso te dizer isso? Como eu posso te trazer isso? O pai pobre, ele trazia as coisas, uma visão de mundo, que o mundo era muito mais difícil, que o mundo era muito mais complicado do que realmente era, e ele trazia o ensinamento da forma como ele aprendeu também, acho que foi a única forma que ele encarava como a real verdade, como o mundo dele, ele se expandiu, a visão de mundo dele para uma coisa que foi a área dele, ele foi expandindo para a própria área dele, do meu ponto de vista, e ele tipo assim, ele aprendeu o que é isso e ele nunca quis aprender novos modelos de viver, novos modelos de aprender as coisas em si. Então, ele ensinava que o Robert precisava estudar, trabalhar, não, isso. Ele ensinava que o Robert precisava estudar muito, estudar para entrar numa empresa multinacional, trabalhar até se aposentar e depois de aposentar, ir para o caixão, basicamente. E o Robert Kiyosaki chama isso de a corrida dos ratos, que você fica circulando naquele sistema de corrida dos ratos, que fica ou na gaiolinha, aquela rodinha que é assim, que você só fica correndo no lugar, ou na corrida que você pode bolar também meio que uma espécie de labirinto, que você só fica andando no mesmo lugar o tempo todo. E ele nomeia essa parte de corrida dos ratos, você vai encontrar muitos e muitos canais falando exatamente sobre isso de uma forma bem melhor que eu, mas ele fala sobre isso e no livro ele fala exatamente sobre isso. Falando agora um pouco mais do pai rico, o pai rico ele era o pai do Mike e ele ensinava eles de uma forma mais diferente. O Robert fala que ele ensinava eles mais na forma prática, ensinava mais ou menos como a vida ensina. A vida primeiro ela te dá um tapa, te bate, para depois você aprender. É igual andar de bicicleta, você vai caindo e conforme você vai caindo, você vai aprendendo, pedala cada vez mais distante e assim você vai indo. E assim que o pai rico ensinava, e o pai rico tinha o ponto de vista da vida um tanto quanto diferente do pai pobre. Ele afirmava que os dois precisavam empreender, que os dois precisavam aprender um pouco de tudo para eles criarem as opções, para eles criarem formas de renda, formas de fazer dinheiro mesmo, que lá nos Estados Unidos eles falam muito o termo fazer dinheiro, make money, você colocar o dinheiro para trabalhar para você também, não conforme o pai pobre falava que você trabalhava para o dinheiro. E o pai rico ele ensinava exatamente o contrário. Você cria o seu montante de ativos e faz com que esses ativos gerem mais ativos para você e conforme o ciclo vai se retroalimentando, ele vai crescendo cada vez mais para você no final da vida você ter uma carteira de ativos, um montante de patrimônio mesmo em si, com que ele vai fazer com que você se aposente de forma mais de boa, para você não precisar depender de previdência privada, previdência social, no caso, depender do governo, nem de ajuda de parente, nem nada do tipo. O pai rico pregava que você precisa criar o seu patrimônio para você ser autossustentável no final da vida, ou mesmo para você curtir a vida num período bem mais curto do que você trabalhar 50, 60 anos para poder curtir a vida somente lá no final dos dias mesmo em si, e você tá sem dinheiro ainda, perdido e mal pago, basicamente. E é basicamente isso, porque eu tenho 3 vídeos sobre este livro aqui, mais específico, falando 3 pontos de vista, 3 assuntos que eu encontrei no livro, que eu vejo que é pouco falado na internet e que eu queria trazer para vocês aqui para conversar. Eu vou deixar eles no final do vídeo, eu não vou te apontar agora, senão você vai sair do vídeo e vai acabar com a minha retenção. Mas, basicamente, é essa a análise do livro em si, e eu quero que você deixe o comentário se você comprou, se você não comprou. E se você comprou, tem o link na descrição e no primeiro comentário para o livro. Toda vez que você compra, utilizando o link aqui do canal, você ajuda o canal a crescer mais, a quem sabe eu pagar um editor para trazer uma edição de vídeo mais profissional, mais parecido com o Daniel Peninho ou algum canal desses grandes que faz uma edição top das galáxias, para eu trazer um conteúdo mais interativo e mais dinâmico para você, e eu sei que você vai gostar. Pelo que eu dei uma olhada aqui no livro, eu não tenho mais nada assim para te dizer a respeito de uma análise do livro mesmo em si.
Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like se você gostou do assunto do vídeo, ficou um pouco confuso, talvez, mas espero que você tenha conseguido entender. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, qualquer dica que você tiver para o canal melhorar será bem-vinda. E também, se você comprou o livro, o que você achou do livro e quais foram os aprendizados que você teve. Tudo isso de comentário, Bruno, deixa o comentário que você quiser, qual dessas opções que você achar melhor. Não precisa comentar todos, mas se você quiser comentar todos, eu vou ler também e eu vou ficar muito feliz de interagir com você, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, é o Bruno Assis em todas as redes sociais que você procurar, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Pinterest, na LinkedIn, todas as redes sociais que você conseguir me encontrar, eu vou tentar colocar o Bruno Assis em todas. Fica mais fácil, fica mais prático, fica mais dinâmico. Se você manda uma mensagem na caixinha de perguntas lá do Instagram diário, a gente conversa e tem uma proximidade muito melhor, eu e você e eu. Beleza? Desde já eu agradeço a sua presença. Eu vou deixar um vídeo. Qual dos lados? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima da maçaneta aqui para você assistir sobre este livro aqui também, sobre o Robert Kiyosaki, que é um livro que diz a respeito de o que você não deve fazer com os seus ativos a partir do momento que você tem a sua carteira de ativos, é claro. Você não pode fazer isso, senão você vai morrer pobre e mal pago, conforme eu já tinha dito lá atrás, beleza? Tchau, tchau, eu te espero no vídeo e eu fui.